Bom dia, então vamos à correção dos exercícios, primeiro da página 64 do material de vocês. São 3 questões aí. A primeira pergunta o que os dois textos têm em comum. Ora, primeiro é que os dois são narrativos. Esse é o que está aí em primeiro plano de comum. Segundo é que eles relatam fatos verídicos, que de fato aconteceram. E, por último, é a semelhança que eles têm quanto ao detalhamento das ações. Segundo exercício. Podemos dizer que o início de ambos os textos funciona como uma estratégia para atrair a atenção do leitor? Sim. Por quê? Ora, porque de início já são colocados os pontos mais importantes da história, e isso chama a atenção do leitor. Segundo, porque sendo que o público queira conhecer os acontecimentos, né, com base naqueles pontos que foram detalhados no início, isto aguça a curiosidade do leitor e ele vai continuar no desenrolar da história, haja visto que o início marcou para que isso acontecesse. Que outros elementos também funcionam para despertar a curiosidade? Bom, os outros pontos é a questão da humanização. Como é que esse autor escreve essas cenas, né? Considerando o aspecto humano da narrativa. E essa humanização, ela causa no leitor uma proximidade. Então, o leitor se identifica com essa humanização, se identifica com a leitura do texto e aí se aprofunda na leitura. Terceiro exercício. Qual o principal recurso utilizado na organização dos conteúdos no 5º parágrafo do texto 2? No 5º parágrafo do texto 2, o que a gente observa de mais nítido é o uso dos verbos e das locuções verbais. Se vocês analisaram com profundidade este parágrafo, vocês observam aí os verbos estava, havia inalado, descreveu, peguei, vi, tá? E esses verbos, eles estão o quê? Eles estão no passado, indicando para o leitor que aquilo que aconteceu foi no momento anterior à leitura do leitor. E esses fatos mencionados, ele reconstitui para o leitor a ordem dos acontecimentos. Tá? Agora vamos à correção do praticando. Inclusive, eu coloquei uma questão do praticando na prova. E foi, assim, bem de propósito, para ver se vocês haviam feito a atividade. Tá? O primeiro aí. O primeiro diz, a biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando a sua singularidade. No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é qual das opções? Olha, não é a estilização dos eventos reais, assim, criar um estilo para os eventos reais, não é. É o relato de eventos? Sim, porque o relato, gente, ele é imprescindível para a escrita de uma biografia. O relato, ele é pertencente à biografia. Então, se você vai colocar em evidência os fatos, né, da vida de uma pessoa, a trajetória de vida de uma pessoa, é necessário que você relate, né, aspectos históricos, né, na vida daquela pessoa. Então, a melhor opção aí que responde à questão é a letra B. Por que não seria a C? Essa narração aí é para demonstrar a qualidade da obra do autor? Não é por isso. É uma retórica que enfatiza alguns eventos? Também não. É uma construção na letra E, o que a torna errada é justamente a última partezinha. É uma construção ficcional? Não. A biografia ela não pode ser ficcional, né? Segundo exercício.
Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de Claverdale, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara o inverno com a senhora. Mais tarde, vinha saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Ao cair das folhas, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Claverdale, outubro de 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. Notaram aí a presença dos verbos? Os verbos, quase todos estão no pretérito, no perfeito, no imperfeito e no mais que perfeito. O autor ele usou os 3 pretéritos aí nesse parágrafo. No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos narrados, o que se destaca? As frases curtas? Não, porque tem frases longas também. A presença de advérbios de lugar para indicar progressão? Não, advérbio de lugar ele não serve para indicar progressão. C. Alternâncias de tempo do pretérito para ordenar os acontecimentos? Sim. Observem aí os verbos: embarquei, escolhi, falara, passara, estivera, fiquei. Né? Então, são os verbos aí que indicam a alternância, tá? A inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais? Não. Alusão a pessoas marcantes? Não. Também não. E no terceiro exercício, né, que eu até comentei em um dos vídeos, né, aquela questão da biografia da discórdia, né, foi inclusive na época criaram um projeto de lei para desobrigar, né, os autores da questão da assinatura, né, da autorização, mas aí um grupo chamado de Procure Saber, apoiado por alguns artistas de renome, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Roberto Carlos, né, eles foram contra esse projeto. Né? E a pergunta é, acerca do conteúdo textual, quais as discussões? São 2 discussões. Uma do projeto de lei, que visa a não autorização de biografias, e outra desse grupo Procure Saber, apoiado por alguns famosos, né, que exige a autorização das biografias. Inclusive, é importante, gente, dizer para vocês, porque futuramente a gente pode até produzir um texto a respeito disso, que há pessoas que se baseiam em diferentes artigos da lei, uns para apoiar a não autorização e outros para reivindicar a questão da autorização. Olha, no Código Civil Brasileiro de 2002, nos artigos 20 e 21, diz o seguinte: no 20, diz que o uso da imagem de uma pessoa pode ser proibido ou passivo de indenização, né, caso alguém utilize para fins comerciais. No 21, diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável. Já na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 9, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. No mesmo sentido, o artigo 220, no 2º parágrafo, observa que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E por isso é que esse tema é tão conflituoso, né? Muito bom para uma produção textual. Beijo a todos, até semana que vem.